aí o conceito de inflação, que foi da última aula, as consequências e também para que vocês entendam aí relacionada à inflação no Brasil, porque hoje a inflação no Brasil tem aí ganhado bastante importância assim no noticiário, tem sido colocada no dia a dia da nossa rotina por conta de várias coisas que nos têm afetado. Primeiro de tudo, né, que é inflação e o Vasconcelos e Garcia, eles colocam a inflação onde nós temos um aumento persistente e generalizado dos preços. E antes de seguir, quando nós falamos de aumento persistente, significa que os preços eles sobem e continuam subindo de novo. E aí você acha, né, que já está tudo certo e o preço sobe de novo. E aí mais uma vez o preço sobe. Tanto que quando teve o feriado, a gasolina já vinha numa crescente e a gasolina subiu de novo. E aí já tem previsão para a gasolina subir de novo. Então, nós estamos enfrentando uma situação de aumento persistente e agora eu falo aqui do generalizado do preço. Por que generalizado? Pensa assim, a Bruna, que eu lembro da outra vez que ela falou que gosta de comer lá os legumes lá, as coisas que dado, vamos dizer, do agro, né? Ela vai lá comprar. Aí tá o valor R$ 2. Vamos supor coisa de alface, um pé de alface. Ok. Aí o pé de alface, ele, na outra semana, ou da outra vez que ela vai comprar, tá R$ 3. Aumento de 50%, né? De R$ 2, aumentou R$ 1, 50%, então R$ 3. Se somente o alface subir o preço, não significa que a gente está tendo inflação. Porque se só um item sobe, pode ser a lei da economia, que vocês já viram lá sobre a lei da escassez, oferta e demanda, certo? A oferta, às vezes, é menor, a oferta sofre um impacto, sofre um baque aí, e a demanda, ela continua ou ela aumenta, tá? E nisso, que aumenta ou que sobe, ela acaba aumentando o preço, mas não quer dizer, e aí esses dois pontos que estão grifados aí, ou marcados aí, que é um aumento persistente ou é um aumento generalizado, porque depois vem a safra, vamos supor, ou uma época de colheita, e aí você tem a redução de preço, tá? Então, é quando ocorre um aumento generalizado, e aí esse generalizado, a gasolina que eu comecei aí no primeiro exemplo, ela é assim perfeita para poder explicar isso. Porque quando a gente fala no aumento de gasolina, significa que, primeiro de tudo, né, fazer uma pergunta. O Brasil, o meio de transporte mais utilizado para movimentar as nossas mercadorias, vocês sabem qual é, né? Sim, rodoviário, É o certo? rodoviário. Muito bem, Julia. É o rodoviário. Outros países têm outras matrizes aí, digamos, logística, tipo ferrovia. O rodoviário ele tem uma participação menor, porque ele fica assim, você tem a ferrovia ela não consegue entregar na porta da sua casa. Óbvio, né? Porque senão imagina ficar passando o trem e parar na porta da sua casa toda hora. Então eles conectam o rodoviário com os pontos ferroviários que são espalhados pelos países, a Europa, os Estados Unidos e tal.
Aqui a gente não consegue fazer isso. E aí, desde lá dos anos 70, a rodovia e aí o modal rodoviário foi priorizado. Então, a gasolina, no caso da inflação, ela representa um ponto de alerta, porque aumentou a gasolina, ok, ou combustível de forma geral, tá? O petróleo que eu digo lá bruto, tal. Aí vai gerar o diesel, vai gerar a gasolina. O aumento da gasolina vai refletir no aumento para aquela pessoa que planta lá o pé de alface, porque ele vai ter que pagar mais para transportar. E se ele vai pagar mais para transportar, ele não vai ficar com prejuízo. Então ele vai embutir esse aumento da gasolina que o transportador vai cobrar mais dele, ou se é o transporte próprio que ele vai gastar mais com combustível, no preço do alface que ele vai vender, vamos supor, para a Ceasa ou para algum supermercado aí que distribui e tal, ou se ele vai na própria feira, o feirante então, coitado, que é menor, menos poder de barganha, aí aumenta. Aí o mercado comprou aquele alface, ou o dono do restaurante que foi na feira e comprou o alface está mais caro. E aí, o supermercado aumenta o preço do pé do alface, o dono do restaurante aumenta o preço lá do prato, ou somente vai, você tem a opção de comprar só a salada, né? Ou opções aí que são é, pratos mais light. E aí você começa a ter aumento. Com isso, por conta do aumento do combustível, você já começa a ter outros aumentos. Isso que eu peguei um item que é o alface, mas o principal é a gasolina. Aí, além do produtor do agro, a indústria que usa lá o combustível com base aí no petróleo e tal, e a movimentação de carga. Então, pensa no efeito cascata que todos os setores econômicos têm a influência do preço do combustível, do petróleo, e aí isso vai fazer com que haja um aumento generalizado dos preços. E por se manter persistente esses aumentos, a gente começa a ter o aumento da inflação. Tanto que nesse gráfico, eu vou só pular esse texto aqui, mas eu já até expliquei sobre isso, tá? Ó, vocês conseguem ter uma dimensão da situação da inflação comparativa aí de um ano. Bom dia, Nathalie e Isadora. Nesse um ano, se nós observarmos, olha, em julho de 2020, a inflação estava ligada a 2,31%. Julho de 2021, a inflação está aqui, ó, em aproximadamente aí 9%, 8,99%, quase 4 vezes mais, né? 3 vezes e pouca mais o valor que subiu. Ao se observar essa situação, nós podemos até ter por base, gente, a seguinte conclusão ou consideração aí disso. Na época do lockdown mais severo, lá perto do meio do ano passado, o consumo diminuiu, tá? Então o consumo também pode influenciar aí na questão da inflação, porque muita gente consumindo, nós começamos a ter a lei da escassez entrando em ação, então pouca oferta, muita demanda, aumenta o preço, beleza. Mas não, se nós olharmos, ainda assim, o consumo não está igual estava antes. Então, tem tido aumento, principalmente pela influência do dólar e a desvalorização da nossa moeda, que é o real, né? Então, o real está se desvalorizando. Aquele dinheiro que o trabalhador ganha, que ele ganhava em 2020, foi perdendo valor, ó. Conforme vai subindo aí essas taxas, né? Se vocês vão observando aqui comigo, ó, aumentou aqui quase 0,10. Aí aqui, ó, já aumentou bastante. Aumentou também, ó. Cada mês que foi passando, ficou um pouco estável, ó, de dezembro para janeiro. Pouquinha diferença, mas aumentou. Aí foi subindo. De abril de 2021 para maio, o aumento já foi bem maior. E se a gente olhar de abril para julho,
foi quase 2%, um pouco mais que 2%. Então, quanto mais a inflação aumenta, menor vale o salário, menor vale o dinheiro que a gente tem. Até, né, por conta de que o dinheiro que a população recebe, ele não vai aumentando todo mês conforme a inflação, ou vai diminuindo. Geralmente o salário lá é fixo, existe um momento que o salário tem o reajuste, tá? Seja pelo dissídio, não sei se já viram isso, mas é um aumento de determinada categoria que ocorre lá em épocas específicas do ano, ou com base aí, vai, no salário mínimo que aumentou, então também há esse reajuste, os aposentados contam muito com isso, porque o governo anuncia lá o reajuste ou não, né? E nem sempre o reajuste ele segue o valor da inflação, porque tem a inflação real. Qual é a inflação real? É tipo, eu ganhava 2.000, eu vou lá no mercado, eu comprava o que eu precisava, pagava a luz, o aluguel e a água. Agora o 2.000 que eu compro, que eu recebo, eu já compro metade do que eu comprava para poder continuar conseguindo pagar o aluguel, a luz e a água, tá? Algumas até características, se vocês tiverem dúvida, podem perguntar ou pode escrever também. A inflação, ela tem vários pontos negativos. Eu vou colocar aqui até um exemplo sobre renda para que vocês consigam entender um pouco melhor, porque ela é a perda, ela representa, né, a perda do poder aquisitivo, que foi o que eu falei aí de um aposentado aí agora, que o que ele comprava antes, ele já não compra mais. E aí vai, a inflação interfere em coisas básicas, de nossa necessidade básica? Sim. Exemplo, remédio, alimentação, o transporte tem sido o maior vilão, assim, o que mais tem representado. E aí, esse ponto da questão da gasolina tem interferência diretamente no transporte. Então, olha quantas coisas que acabam interferindo no nosso dia a dia. Eu não me recordo se houve aumento do preço da passagem esse ano. Vocês lembram se teve aumento? Mas muito provavelmente, quando eles não fazem um aumento, assim, a prefeitura não autoriza, o estado não autoriza, tal, a MTU, eles acabam segurando e acabaria no outro ano, 2 anos depois, cobrando aquele ajuste que não foi feito, aquele reajuste, com mais o reajuste atual, e a empresa ela não ia sair perdendo, tá? Quem paga o pato, assim, quem paga aí o preço somos nós, tá? Porque eles vão repassar e alguém tem que pagar, e quem paga é o consumidor, e aí é a população, tá? E isso é muito complicado, gente, de se observar, porque é, se não teve aumento, ninguém escreveu aí, e eu não me lembro se teve aumento ou não, pode esperar que pro ano que vem eles vão jogar o preço nas nuvens do ônibus, tá? E aí vocês que acabam usando, por isso que muita gente tem até optado, a Thaís vai sair com a mãe dela. Aí opta por usar o transporte por aplicativo, porque às vezes para as duas se locomoverem de transporte coletivo, sai mais caro ou igual se fosse por um transporte de aplicativo. Isso já começa a gerar outras consequências aí. Ó, um trabalhador que recebe R$ 1.000, tá? Ele consegue, ó, pagar aluguel, alimentação, transporte e outras despesas aí que ele tem. Bom, pegando aí, até eu tinha dado exemplo de outra coisa, mas seguindo, né, pro próximo mês. Vamos pegar o gráfico aqui, ó. O trabalhador em abril com R$ 1.000 ele conseguia. Quando chegou em maio, que aumentou aí a inflação em 1,30, ele já começa a não comprar as mesmas coisas. O dinheiro é o mesmo? O dinheiro é o mesmo.
O que aconteceu? O preço aumentou. O dinheiro é o mesmo, mas ele perde valor. Eu me lembro, deixa eu até ver aqui, fazer uma pesquisa. No Chile, gente, eu fui para o Chile em 2018. A moeda chilena, ela é muito, muito baixa em valor ao real. E, né, você vai comprar, uma empanada, tipo é um salgado de lá, né? Você vai comprar uma empanada, você paga 10 mil pesos, uma coisa assim, sabe? 10 mil pesos. No Chile, eles têm, ó, a inflação aí aproximadamente aí 4%. O Brasil já está chegando a 9%, tá? É menor, mas a moeda deles é pouco mais desvalorizada e ainda assim o país consegue um crescimento. E no Brasil já teve essa época. Eu vou até falar um pouco mais à frente aqui, mas a época que você ia comprar um negócio precisava de 1.000 cruzeiros, 1.000 cruzadas. Quanto mais zeros na moeda economicamente tiver, é pior. Eu acho que é a Zâmbia, que é 1 milhão lá do dinheiro deles não vale nada. Aí tipo, eu falo assim, ó, eu sou milionário, eu tenho 1 milhão aqui da moeda da Zâmbia lá. E quando você vai ver, vale centavos. Porque não quer dizer, né, que quanto mais zeros, isso a gente vai até ver daqui a pouco, quanto mais eu emito moeda, eu tenho um resultado positivo, tá? Que entra até na próxima pergunta aqui que eu vou deixar a vocês. Ó, o governo não poderia emitir mais dinheiro para poder ajudar as pessoas, tipo, para compensar aquelas perdas no salário, para compensar os valores? O que vocês acham? Quem lê o texto, né, vai saber responder até melhor, ou até quem lembra do texto. Júlia, Gabi, Gabi 2, Gabi Fernanda, Juan. Professor, eu vi, ó, que é para Fale. facilitar a troca, né? Tipo, a compra. Porque ele tava falando que se fosse trocar um produto pelo outro, seria muito difícil, teria gente que não ia querer comprar, trocar e tal. Tá, mas é, tem mais algum outro motivo que o governo pode emitir moeda? Ninguém lembra? Deixa eu ver aqui. Por exemplo, o governo ele vai agora criar aí o Bolsa. Esqueci o nome. Mas é o Bolsa Família, mas é com outro nome, em resumo, né? Porque ele está alterando o nome aí do programa. Acho que é Bolsa Brasil, eu esqueci agora, gente. Desculpa, mas eu até olho aqui. Ele precisa ajustar o orçamento dele. Lembra que vocês já tiveram aula comigo sobre orçamento. O governo ele pode ir lá na Casa da Moeda, sim, igual lá na Casa de Papel que eles invadem lá a Casa da Moeda da Espanha, né? O Auxílio Brasil, obrigado, Isadora. O governo pode ir lá na Casa da Moeda, imprime um monte de dinheiro e distribui para as pessoas que vão receber o Auxílio Brasil. Ele pode fazer isso? Pode. Só que isso é perigo, é um risco, é complicado, porque ao fazer isso, ele está colocando mais dinheiro dentro do mercado e fazendo com que aumente a inflação e que perca o valor, porque quanto mais dinheiro que ele emitir, pior fica a situação. Senão, né, seus problemas acabaram. Igual antigamente tinha o Cacete Planeta e aí tinha o Tabajara, que sempre eles criavam um produto para resolver um problema de forma icônica, engraçada, fazendo aí uma trollagem. E aí a pessoa não tinha cabelo, aí surgia lá o cara, fala, seus problemas acabaram. Ele vinha com uma solução mirabolante. Mas não pode emitir dinheiro. Tanto que essa moeda que está aí é de R$ 200, né? Essa moeda que eu digo, mas é esse dinheiro, esse papel, foi colocado porque já tendo como base a inflação, ou seja,
R$ 100, que era o que a gente tinha, né? E geralmente, assim, as pessoas não ficam com um peixinho na carteira, né? R$ 100, uma garupa. Gente, você chega no mercado ou qualquer loja, você vai comprar com R$ 100, a pessoa já te olha, ah, nossa, tem que ver troco e tal. O governo colocou porque ele já estava prevendo esse ponto aí da inflação e criou a moeda aí, usando o Lobo Guará, né? Que praticamente é o reflexo dessa moeda na carteira do povo que está em extinção. Eu acho que eu só vi uma vez essa nota de 200. Nunca me lembro de ter pego, visto o próprio pessoal do mercado. Tanto, ó, que até eu tô falando com vocês aqui, eu ia até abrir para pesquisar o negócio do Auxílio Brasil, que a Isadora escreveu, e saiu o Diese, ele faz pesquisa, né, ligada à questão econômica. Ó, o salário mínimo há um ano, ele era R$ 1.045. Ele teve um aumento de R$ 55 e ele foi para 1.100. Só que, olha aí agora que começa a questão da inflação, porque a conta não fecha, né, gente? A cesta básica, em média, assim, para uma família completa, né? Tipo, não igual eu que eu fico aqui sozinho, mas uma família completa, R$ 1.045. Hoje, ó, teve aumento de R$ 55 o salário mínimo, hein? A cesta básica, um ano atrás, ela batia com o mesmo valor do salário mínimo. Se vocês perceberam, 1.045 o salário mínimo, 1.045 a cesta básica. Hoje, o mínimo que está 1.100, a cesta básica ela está em 1.357. Então, um trabalhador aí, ele não conseguiria comprar uma cesta básica completa porque ia ficar menos R$ 257 lá. O supermercado não ia, né? Assim, ah, não, tudo bem, deixa quando a economia melhorar, depois você paga. De forma alguma, as pessoas, e aí começa, né, quanto ao que a inflação interfere na nossa vida, as pessoas, elas passam a buscar outras opções. Até ontem eu estava dando aula sobre a estrutura da gestão pública e aí eu acabei abordando algumas ideias que governos colocam e tal. E aí teve aluno que falou assim, ai, nossa, eu tô quase virando um frango, eu tô me transformando num frango. Falei, por quê, né? Eu falei, de tanta carne de frango que eu como, porque é só a carne que eu consegui dar para comprar. E é uma realidade, porque isso tem interferido no consumo. E muita gente agora, até o frango tem aumentado o preço, porque, mais uma vez, né, a inflação, ela se dá pelo aumento constante, generalizado, onde muita gente procurando aquele produto, lei da oferta, a demanda, o produto aumenta. Carne, né? Nem pensar a carne que está sendo exportada e as que ficam aqui no Brasil caríssimas. Então, o resultado, agora o frango também está na dança aí de aumento de preço. Aí a pessoa vai migrar pro ovo. O carro dos ovos aí, né, chegou, mas também tem aumentado. Então, de forma generalizada, a consequência disso é o aumento do preço de tudo para todo mundo. Gente, olha que absurdo, né? Porque vai chegar uma hora que vai ser muito, muito inacessível. Ou as pessoas, isso eu já vi até em São Paulo, tal, outros lugares, as pessoas irão é, começar a fazer a sua horta em casa, plantar aí as suas coisas, buscar outras alternativas para conseguir fazer consumir, porque tá ficando cada vez mais inviável. Eu até assisti eu não sei se foi na CNN, mas uma reportagem ontem que eles estavam mostrando que tinha numa cidade uma diretora de escola que ela estava indo até a casa dos alunos para tentar fazer com que eles voltassem, porque muitas famílias que perderam as rendas e estão aí com essa dificuldade e com essa questão da inflação, elas passaram a tirar as crianças da escola para poder ajudar em casa. Olha quantas crianças, né? Ali na Avenida Guilhermina, por exemplo, com a Kennedy, onde tem a Toyota e tem o Burger King do outro lado,
quantos meninos lá que não ficam com a plaquinha escrito lá, né? Me ajude a comer, ajude minha família, me ajude a comprar o gás. O gás, então, na inflação, acabei nem falando do gás, mas o gás também. Por quê? Estão tirando da escola. E aí o que chamou a atenção foi que a diretora foi lá, conversou, aí a família falou da dificuldade e a mãe falou: ah, eu não quero mandar ele para a escola porque não tem o que dar para ele comer. Então ele vai para a escola, mas ele vai ficar sem comer e se acontece alguma coisa com ele, dele passar mal. Aí a diretora falou que a escola tinha o programa lá de alimentação, tal, que podia ficar tranquila e a criança voltou para a escola. Mas isso tem acontecido porque são reflexos da questão econômica e isso impacta no nosso dia a dia, ó, que é até o próximo assunto aqui que está atrelado aí às consequências da inflação. Pergunta, gente, dúvida, comentários? Nope. Vocês estão aí, né? Parou de chover, vocês estão acordados, né? Bom, seguindo então, hein? Ó, as consequências da inflação, ela vai depender aí da situação que essa taxa, né, esse percentual está no país. Porque, um exemplo, tá? Países, por exemplo, a Alemanha, ela tem tido uma taxa baixa também. E não tem, por exemplo, tido impacto com questão de preço, não tem tido impacto com a rotina ali da sua população. A inflação ela tá bem alta, ou desculpa, bem baixa, tá? Próximo aí a 2% na Alemanha. Tanto que há uma curiosidade que o governo ele criou um sistema lá de rendimento que é o rendimento negativo. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Por exemplo, a Thaís abre uma conta aí no Nubank, sei lá, qualquer outro banco aí desse, e fica lá, né, o CDB, você deixar o dinheiro na conta, por mais que seja R$ 1, vai render por mês, ou por dia, né, tem banco que rende todo dia, 1 centavo, vai. Na Alemanha, eles criaram o rendimento negativo. O que é o rendimento negativo? Para evitar que as pessoas deixem de consumir, eles. O governo colocou assim: ó, você vai deixar seu dinheiro lá na poupança, no investimento, na aplicação? Beleza. Você colocou 1.000 euros. Quando você for tirar, você não vai ter ganho rendimento. Você vai ganhar, na verdade você vai ter perda, né? Ganho. Você vai ter perda. Então, a pessoa coloca 1.000 euros, quando ela vai tirar, ela tira 995, 998 euros. Aí você fala, nossa, em vez de ganhar, ela está perdendo? Sim, porque o governo criou lá um esquema para evitar que as pessoas deixem de consumir por conta da necessidade de girar a economia, tá? Mas aqui no Brasil acaba rendendo, né? A Isadora acabou de falar aí. E o grande ponto dessa consequência que tem é que quanto mais alto for esse índice, tá? A gente já está chegando no 9%. Menos vai valer o dinheiro, pior será a nossa situação. Tanto que se vocês perguntarem aí pro avô, pra avó, sei lá, pai aí que já tem mais de 40 anos, tal, mãe, tio, eles devem se recordar que o Brasil viveu um momento que você chegava no supermercado, a população perto aí do dia quinto dia útil do mês aí, recebe salário. A pessoa ia para o mercado, o preço, às vezes você estava passando para comprar, ele já alterava. O pessoal ia remarcando os preços, porque estava muito alta a taxa de inflação no Brasil. Chegou a 2.477%. Claro que a gente está bem distante disso, né? Mas de tão bagunçado
que a coisa chegou assim, o ponto que chegou. Depois dos anos 80 aí, até metade quase dos anos 90, o Brasil teve a inflação altíssima. Então, esse risco, de novo, da inflação, ainda mais agravada aí pela pandemia da Covid, que impactou diversas empresas, está assustando aí muita gente. Tá? Então, algumas consequências, né? Ó, distribuição de renda que a gente tem, a distribuição de renda entra aí naquele efeito cascata que eu comentei. Salário dos trabalhadores é igual. Ok. Esse salário igual, o empresário que vai comprar mais caro, que vai acabar tendo aí todo um custo mais caro, ele vai repassar. Então a distribuição de renda, os mais pobres, aqueles que têm o salário aí, digamos os trabalhadores em geral, já ficam com dificuldade de acessar, tá? Gabi, eu já falo desse quadro aí para ti quando a gente chegar na inflação do Brasil, tá bom? Outro ponto atrelado a isso, a balança comercial do nosso país, ela também sofre com essa consequência. Pode ser que na nossa situação hoje, isso ainda não tenha reflexo. Primeira coisa, alguém sabe o que é balança comercial ou não? Alguém sabe? É sobre aquele negócio de exportar e importar, né? Isso, muito bem. Balança comercial favorável e desfavorável. Obrigado, Gabriela. É isso aí. A balança comercial, gente, é aquilo que a gente importa e exporta, tá? O que a gente importa e exporta é medido lá, eles fazem a análise, e aí, né, o ideal ou o recomendado é que o país exporte mais para entrar mais dinheiro no país. Porque quando eu importo, eu estou mandando dinheiro para fora. Teoricamente, a inflação ela estimula as importações, porque os produtos aqui dentro do país eles perdem valor, eles ficam mais caros. Então, esse aumento de preço aí faz com que haja uma fuga por compra de produtos externos. Só que por que eu falei que o cenário não está assim aqui no que a gente está vivendo, né? Porque o dólar está alto. Então o dólar está muito alto aí. Deixa eu ver a cotação, está R$ 6. O dólar está alto e aí você nem tem, ó, tá 5,29 aqui. Teve uma ligeira queda, mas isso sem falar o dólar para você comprar, tá? Porque existe o dólar paralelo, o dólar comercial. Se você chega ali na casa de câmbio no shopping, você vai pagar aí esse valor com mais um tanto que é o valor que eles cobram para vender, tá? E observando, né, o dólar alto, a balança comercial do Brasil, ela tem principalmente para o nosso setor, que está sempre na mídia, falando que é o que mais cresce, o que mais está vendendo, o que mais está dando retorno, ela é interessante. Por quê? O agro é interessante pro agro. Ó, o dólar turismo aí, né? O dólar de turismo, ele tá a 5,48. Então tá quase 20 centavos a mais se você vai comprar, tá? Até um parênteses aqui desse ponto do dólar, gente. Muitas pessoas olham lá no site, aí fala, o dólar, ou então assiste lá na TV, né? Tá 5,29. Beleza, né? A pessoa vai felizona lá para comprar. Quando você chega, o valor está bem maior do que você tinha visto. Por quê? O valor que é colocado, que eles chamam de dólar comercial, é como se assim, você tivesse dólar e você quisesse vender. O valor que você vai pagar para comprar é outro, é maior. Ó, em São Paulo eu falei 5,48, né? Em Santos está 5,52 na casa de câmbio.
Então ainda é maior do que São Paulo. E aí, além disso, existe uma cobrança quando você faz o câmbio do IOF, que é o Imposto de Operação Financeira, que é outra coisa que vai contribuir para a inflação, porque o governo já está aí com a proposta de aumentar o IOF. Aí você fala, nunca ouvi falar, então não deve interferir na minha vida. Gente, o IOF está ligado. Qualquer tipo de contratação bancária financeira que você faça, cartão de crédito, se vocês têm aí, ou os pais e tal, e que não paga, e aí cobra a taxa lá junto com os juros, empréstimo cobra IOF, financiamento de imóvel cobra IOF, uma série de coisas que eles nem te contam, porque o IOF eles vão embutir dentro aí das coisas que vão te cobrar, e vai ficar mais caro porque o governo também aumentou. Então, voltando aqui para a balança, o ideal é que o Brasil faça mais exportação. A gente ainda está nisso, por causa do agro, está até um ponto positivo. Porque hoje em dia, para você importar, tá caro. Com o jeito que o dólar tá, não vale a pena, né, fazer a importação. E o governo hoje, ele está até aumentando a taxa de juros. Eu acho que era de 5,15 ou 5,25 para 6,15 ou 6,25. Vai aumentar 1%. E aí isso, eles já estão tentando aí atrair mais, porque quando a taxa está alta, dá mais rendimento. Então pode até atrair mais investidor que vai colocar mais dólar, e se coloca mais dólar, o preço diminui um pouco, tá? Mas o governo ele consegue ajudar nesse controle desse preço do dólar. E até pegando essa questão da inflação e as suas consequências, ao observar, além da balança econômica, os investimentos, quando o país tem inflação, como as pessoas deixam de consumir, reduzem o seu consumo, empresários deixam de investir. Empresas estrangeiras deixam os projetos para depois de trazer aqui para o país. Projetos que demandam aí recursos financeiros ficam para um outro momento, porque o dinheiro está mais caro, né? Porque já que o dinheiro vale menos, ele está mais caro. E aí vai ficando para depois, e isso também gera consequência econômica de desenvolvimento, a capacidade produtiva, porque as pessoas comprariam menos, ela também se reduz. Então, esse investimento ele acabaria caindo. Aí todos esses tópicos vai também doer no bolso do governo, porque pessoas comprando menos, empresas produzindo menos, investindo menos. Então, o imposto no final da conta que vai ser recolhido ou arrecadado, ele é menor. Quanto maior você vai ter na inflação, menor a arrecadação e até mesmo a arrecadação real, porque o governo não vai conseguir fazer tanta coisa, ele vai fazer menos. E olha, que o governo ele acaba sentindo, e aí como ele acaba arrecadando menos ali de forma real, aí ele vem e cria mais imposto, ou ele aumenta as alíquotas. O combustível mesmo, que isso tem sido digamos assim, um assunto de debate, de briga aí, né? Fala que os estados estão com o IOF alto, aí os estados rebatem que o governo federal, nessa política de aumento de preço, usando aí o indexador do dólar, e além disso, o mercado internacional também, a oferta de barril, né? Que aí a gente vê naquela questão da lei da escassez, e isso vai cada vez mais empurrando a culpa desses problemas para os consumidores. Então, nós ficamos no final do elo, né, da cadeia, e pagamos o preço, pagamos o preço, pagamos o preço. E vamos ficando cada vez mais com menor poder de compra, e a situação econômica ela vai se agravando aí, ou vai dificultando a vida das pessoas, tá? E
até pegando aqui o que a Gabriela Vitória colocou sobre como mudar esse quadro, né? O Brasil ele já teve até pior, igual eu já tinha mostrado para vocês, tá? Sob esse aspecto de inflação. O Brasil teve pior porque lá na década de 50 a inflação ela já era um problema. Só que aconteceu? O país ele teve, foi até na época, né, com a gente teve aí a ditadura, o golpe militar, mas que eles começaram a criar investimentos internos no país. E aí a inflação ela começou a reduzir um pouco. O Brasil teve um período de crescimento muito grande, e esse período foi justamente pelos investimentos feitos pelo governo. O governo ele interfere diretamente em tudo. Até o preço do dólar, se o governo quiser, ele tem reserva de dólar. Ele pode pegar e jogar no mercado e aí você reduz o preço. Ele pode vender seus títulos e aí ele tira um pouco de moeda de circulação. Ele pode interferir. A questão é, há um abismo entre o poder e o querer, tá? Entre o poder fazer e o querer fazer. É, Nessa época aí da inflação no país, com essa redução, tivemos um crescimento. Só que aí depois, quando chegou nos anos 70, a nossa inflação ela voltou a crescer, tá? Depois aí de 73 e tal, a economia do Brasil passou a ter dificuldade, a inflação começou a crescer e vieram tentativas de mudar o quadro aí inflacionário, vamos chamar assim, tá? O que foram, né? Quais foram aí essas tentativas de mudar o quadro inflacionário, gente? O Brasil criou planos que não deram certo, tá? Eu vou dar um exemplo, na verdade, vários exemplos, para que vocês até vejam. Criou plano cruzado. Isso aqui é moeda de museu, de colecionador, né? Plano cruzado. Plano Bresser. Plano Verão. Eita. Plano Collor. O Collor, sim, aquele que foi empichado e que ele depois virou senador. Todos esses planos não deram certo. Por qual motivo, né? O que aconteceu aí que não deu certo com esses planos? Eles faziam congelamento de preço e salário. Aí o preço não conseguiam conter sempre. Explodia, o preço explodia. O salário se mantinha, né? Porque quando você congela o salário fica lá. Porque principalmente o empresário ali, o dono das empresas, ele tá vendo esse cenário e para ele aumentar salário piora a situação. O bloqueio do dinheiro nos bancos, que é uma coisa que até hoje isso reflete. Depois não esqueçam de perguntar aí pros avós aí, avós tal, quanto a isso, porque até hoje tem saído coisas com pessoas que naquela época tinham dinheiro na poupança, tinham dinheiro no banco, e essas pessoas, desde lá daquela época, elas moveram ações, ou então foi o governo aí sendo acionado e passou a obrigar a devolução do dinheiro para as pessoas com correção. Então, acho que até o dinheiro do fundo de garantia, que também teve impacto nessas épocas desses planos, ele foi ressarcido. Dinheiro de quem tinha da poupança foi ressarcido, porque o governo começou a confiscar tudo para poder ter mais recurso aí para segurar a situação, tá? E aí o cenário só mudou, que até pegando até o que a Gabi colocou, quando no Brasil, em 94, o FHC ele era ministro da Economia, concorreu até a eleição, tá? Mas ele, em 94, ele acabou
implantando aí, né, o governo, na verdade ele ainda não era o presidente, mas acabou implantando o Plano Real. E aí houve a transição, tá? Eu não vou me recordar agora assim, mas nós tivemos a mudança de moeda. Eu acho que era até o Cruzeiro. Deixa eu ver aqui. A moeda. E aí. Ó, era isso mesmo, era o Cruzeiro. Não, era o Cruzeiro Real, gente. Eita lasqueira, era o Cruzeiro Real. E aí depois veio o Real. Quando teve isso, eu era pequeno, eu acho que eu tinha 7 anos, 6 anos. Eu me lembro que o governo ele começou a fazer as trocas. Então, R$ 1 valia X da moeda. Para vocês terem uma ideia assim de casas, né, de números, o Cruzeiro ele valia, vou falar aqui o número, eu vou escrever porque é muito grande, tá? Para que vocês tenham uma noção. Ele valia 2 trilhões 750 bilhões comparado aí com um da nossa moeda. Gente, era absurda a quantidade de zeros, porque quanto mais zeros, você tem a moeda mais desvalorizada e você não compra nada, porque tipo, nossa, super gigante, né? Aquilo que eu falei, te dou lá uma nota de 1 milhão da Zâmbia, você não vai comprar nada, vai comprar uma bala. Depois que o cruzado, eles cortaram 3 zeros. Depois que o cruzado novo, cortaram mais zeros, aí veio depois o Cruzeiro novo, e a gente chegou no real, que aí você reduziu aí esses zeros na moeda. Então o governo ele começou a reconhecer que o problema da inflação estava ligado aí ao setor público com gastos desnecessários, com a máquina pública, que até hoje isso é falado, tá? Criaram aí taxas para indexar aumentos de preço. A gente tem, eu não lembro se eu deixei para vocês pesquisarem, eu acho que está até nesse texto aí da aula de hoje. O IPCA, o IGPM, que são índices que acabam fixando preços de salário, preço de aluguel, preço de reajuste de contratos de transporte, tá? E aí começa a equilibrar a economia, o orçamento, e você melhora a economia, tá? Moderniza a economia e o Brasil passou a ter mudanças a partir daí. Eu vou mostrar aqui um outro gráfico, tá? Que tem antes do Plano Real e depois do Plano Real, e eu até comento sobre hoje, por exemplo, o que poderia ser feito. Ó, esse aí da foto aí é o FHC, né? Ó, tanto que tinha a nota, eu falo moeda, gente, mas é papel, tá? A moeda de R$ 1, né? A nota de R$ 1. Hoje em dia nem existe mais, o que existe é para colecionador aí, talvez na Casa da Moeda tenha lá uma lá blindada, né, dentro de um vidro e tal. Nem tem mais porque os preços das coisas foram aumentando. O que você comprava com a nota de R$ 1 lá, sei lá, 20 anos atrás, você hoje em dia não compra praticamente nada. Então ficou só a moeda de R$ 1. Colocaram a de 2, que no começo não tinha de 2. A gente também não tinha a de 20, que depois colocaram a de 20. Aí tinha, acho que era 1, 5, 10, 50 e eu acho que tinha 100 já no começo. Agora eu não me recordo, gente. Aí eles foram colocando a de 20, mudaram a de R$ 10. Eles fizeram uma nota que era meio de plástico. Eu não sei se vocês se recordam dessa nota, mas tinha uma nota de R$ 10 que era de plástico, tá? E depois, não sei se por causa do custo para fabricar, eles retiraram. Existem vários colecionadores, ô Raquel, que pagam caríssimo aí na nota de R$ 1. Eu acho que a nota de R$ 1 só vale para colecionador, que ela vale mais do que R$ 1 mesmo, literalmente, assim. Tem gente que paga R$ 50, R$ 100, sei lá, tá? Ó, observando aí o gráfico antes do Plano Real e o depois. Em 88, foi até quando o Brasil teve a sua Constituição, que até hoje vale, estava em 980%. No ano seguinte, aumentou quase 1000%. Ó,
de 988 para 1972. Aí diminuiu nos anos 90 um pouquinho, né, quase 300. Caiu bastante em 91, aquela questão de cortar os zeros da moeda. Só que depois aumentou 600% a inflação. E 93 foi o pico, foi o auge aí, 2.477%. Aí com a entrada do Plano Real, ó, a partir de 94, que estava em 916, a inflação ficou um pouco mais controlada. Então, foi para 22 e 96 chegou em 9,5. É quase o que a gente tem hoje, olha só. E aí o Brasil deu uma estabilizada, ó, em 98 aí o FHC ele foi reeleito e a economia do Brasil já estava começando aí num caminho um pouco mais alinhado essa questão de preço, tá? 2018 aí perto aí de 4%. E o que até hoje, né, pensando em hoje, porque ali foi uma mudança na moeda, uma mudança na estrutura econômica e tal, mas o que hoje pode ser feito? O governo, ele pode mexer com juros, que aí até completa essa pergunta aí da Gabi, ele pode mexer com juros, então ele traz investimento para o país, ele pode melhorar a situação criando obras. Você fala, como assim criando obras? Historicamente, o governo, ele, nesse papel aí importante na economia, ele gera emprego, ele aquece a economia fazendo obra, gente. Então, eu estava ouvindo no rádio, na Bandeirantes, eles estavam falando que vão fazer uma outra ligação para o litoral norte, vindo, né, do Planalto lá, vindo lá de São Paulo ali, daquela região que sai indo para o litoral norte. A gente tem a Tamoios, né, que é uma rodovia que vira e mexe, tem problema de acidente, somente na temporada que a Tamoios fica travada. Eles vão fazer uma rodovia com bifurcações, ou seja, você está indo, aí tem uma saída, vai para São Sebastião, uma saída para Caraguatatuba. Quem já foi para lá sabe que tem em Caraguá uma rodovia, em Ubatuba tem outra rodovia que sobe a serra, além, né, da BR que vem beirando o litoral. E uma outra para Ubatuba, porque depois de Ubatuba você já sai no Rio de Janeiro, ali em Paraty. Eles vão fazer. Quando o governo começa processos desse tipo, ele acaba gerando emprego porque ele vai contratar uma empresa que precisa contratar mais trabalhadores. Esses trabalhadores, muitas vezes, durante o período da obra, eles ficam alojados naquela região, naquela cidade. Então, naquela cidade, indiretamente agora, pousadas e hotéis vão ser movimentadas, casas ali, né, que você tem, que podem ser usadas para alugar para esses trabalhadores morarem, serão utilizadas. O comércio local vai ser beneficiado porque você, por exemplo, tem um pequeno restaurante, você pode oferecer aí, né, a alimentação para esses trabalhadores. Você tem serviço médico, pode atender esses trabalhadores. Você tem pessoas voltadas à questão da segurança no trabalho, vai atender. Então, por conta de uma obra, que eu peguei o exemplo aí que eu ouvi no rádio, que é da rodovia, indiretamente outras coisas começam a girar por conta daquilo. E aí você tem período que você ajuda as cidades a se desenvolverem. Até pegando agora em questão de empresa privada, perto ali do Atacadão, perto da Igreja Universal e até da Itexed, eles estão fazendo o hospital, que é o hospital do IGESP, da Transmontano, né? Quem tem um convênio Transmontano já deve ter ouvido falar. O hospital do IGESP, que vai ser ali na Guadalajara e tem uma partezinha que sai na Kennedy. Eu sempre passo lá todo dia. E tinha uma casa de esquina em frente ali na rua Guadalajara. Eles alugaram aquela casa, montaram alojamento. Na outra rua, que eu não sei o nome, é nome de país latino, mas é do lado. Tinha um restaurante. Esse restaurante está fornecendo refeição para os trabalhadores. Os trabalhadores estão ficando alojados nessa casa porque é uma empresa de São Paulo que está construindo, então
às vezes contrata daqui, às vezes traz o trabalhador também de fora. E movimentação, caminhão, contratação de empresa, compra de material de construção de fora, compra de material de construção aqui. Olha quanta coisa que não está movimentando. Então, a partir do momento que o governo começa a estimular isso e até estimular o crédito, você começa a ter mais renda, você começa a ter uma economia crescendo, aí você, com esse crescimento econômico, passa a fazer com que as pessoas tenham mais condição e que também até a questão do dólar, que hoje é o que está pegando aí mais, você atraindo investimento reduz o preço do dólar. Então dá um alívio aí nas contas e na questão econômica, e aí a inflação ela começa, né, a desacelerar, por mais que você tenha o aumento do consumo, mas controlando o dólar. Então o crescimento é preciso. O Brasil está, né, numa questão de crescimento bem complicada também, porque a Argentina, que está com a inflação de 50%, tá, ó, muito acima da gente, hein? Ela vai ter um crescimento econômico de quase 10% do PIB. Esse 50% aí é a inflação que eu escrevi. É a inflação, e ela vai ter 10% do PIB. O Brasil, eu acho que é 1%, praticamente não vai ter crescimento. Então, nós estamos num cenário que, urgentemente, as medidas econômicas precisam ser revistas. E aí isso também, né, envolve assim os governadores, porque o Dória aqui no estado ele tá com projetos para investimento, até propostas aí, ações de distribuição de renda, criar aí, né, o Bolsa Paulista, o outro projeto lá que a ETEC estava divulgando para que os pais ajudem na escola, vão receber um dinheiro. Tudo isso é o que eu falei quase agora. O governo, ele cria ações, cria programas que coloca dinheiro no mercado. Essas pessoas com esse dinheiro, elas vão ter ali um complemento, uma ajuda na renda, e isso vai fazer com que minimize um pouco os impactos das situações, tá? Então é isso. Ela colocou aqui que viu no jornal falando que as obras em São Paulo. É isso. E aí, com essas ações, a gente começa a ter melhoras. Por isso que o Brasil lá, naquela época lá até da ditadura, né? Mas nos anos 60, que teve um crescimento muito grande, não é porque o pessoal, os militares, quem estava lá no comando da ditadura, foram excelentes gestores. Teve a questão do dinheiro, o dinheiro que desviou, sem falar na questão humanitária e tal, né? Que as pessoas foram perseguidas, mandadas para o exílio, enfim. Mas é porque o volume de obra foi tão grande que a economia cresceu. Então, digamos assim, tinha todo um cenário complicado politicamente e democraticamente, que não existia, né? Mas economicamente, por eles terem implantado aí as obras tal, foi positivo, porque eu ouço muitas pessoas assim, nossa, mas lá na época dos anos 60, que tinha ditadura, era muito bom, o país tinha emprego, tinha não sei o quê, mas é por conta disso. Então, o governo ele consegue fazer, só que aí vai depender, né, também do como que ele vai fazer, porque muitas empresas, e não fala empresa pequena, tá? Grandes, eles têm aí o agro, seu carro-chefe de dinheiro. Então, por que eu vou baixar o dólar se essas empresas vão perder? Eu acho que eu já falei aqui em outros momentos, né, sobre o lobby, e aí existe um lobby muito forte sobre o agro, tipo, desmatar a área que era a área de preservação, área indígena, de tirar o indígena da área, porque muitos querem favorecer a agricultura. O Brasil, ele tem área grande, ele usa aí uma porcentagem que não é tipo, tão expressiva do nosso território, até porque o nosso território é bem grande, né? Então é uma área boa até, mas colocando o preço, vamos chamar assim, da commodity no mercado internacional e o dólar super alto, então a gente vai continuar tendo aumento de preço, porque o dólar está sempre aumentando e isso reflete
diretamente na vida das pessoas, tá? Então, essas são as consequências, essa é a situação no país que a gente tem, e vocês agora farão aí uma complementação quanto a um texto que é até uma reportagem que eu tinha separado sobre o que é a inflação e como ela interfere na sua vida. Mas antes, eu vou mostrar aqui a questão que vocês tinham pedido sobre a atividade lá da inflação da última semana, só para deixar aí para que vocês possam até ver tal e tirar dúvidas, tá bom? Pessoal do YouTube, obrigado. Vou fechar aqui a gravação.